Bem, nós, né, nos conhecemos na igreja, né? A gente se conheceu no grupo de jovens e desde o primeiro momento em que a gente começou a namorar, a gente buscou viver realmente o que a igreja orienta, os planos de Deus mesmo, para um namoro, que é a santidade, enfim, que é a busca mesmo, assim, pela retidão, de não ter relação sexual, de ser casto mesmo no namoro. Então a gente sempre buscou isso e sempre, no nosso namoro, o objetivo é realmente, a partir do momento que a gente casasse, ter uma família numerosa, uma família em que a gente pudesse estar aberto à vida mesmo, né? É lógico que isso foi um processo de conversão, não é uma coisa da noite para o dia, então isso foi sendo construído, né, no nosso coração, principalmente no meu, porque da Marcela isso já era muito maduro, assim, né? Ela queria realmente estar aberto à vida, e isso foi construindo muito dentro de mim também, com a ajuda muito dela, né? E através de oração. E hoje a gente realmente está aberto à vida, a gente faz o método de Bilhas, a gente, né, enfim, busca orientação. A Marcela está se preparando para ser instrutora, e a gente busca realmente fazer com que o projeto de Deus aconteça na minha família, né? Nossa família. Mas o primeiro filho nosso, a nossa filha, a Maria Luísa, que tem 1 ano e 1 mês agora, o parto foi muito difícil, né? Foi uma história assim, um pouco dramática, daria até um filme de drama, assim, porque foi algo que a gente foi repentindo, né? E a Marcela, eu vou começar um pouco da história, e ela vai falar porque ela viveu na pele tudo isso, então ela pode contar com mais detalhes e, enfim, com mais verdade, porque foi muito, ela sofreu muito, inclusive correu o risco de morte mesmo. Ela teve pré-eclâmpsia no 7º mês de gestação, né? E ela, a partir do momento que ela descobriu que estava com pré-eclâmpsia, ela, enfim, foi um drama, a gente não esperava, a gente nunca tinha falado, a gente já ouviu falar de eclâmpsia e tudo, mas a gente nunca pensa que iria acontecer com a gente. Então, de repente, uma gestação que estava extremamente normal, né, de 1 mês, em 1 mês, no 6º mês ao 7º mês, ela engordou 12 quilos. Enfim, a pressão subiu muito, não era possível mais controlar, e aí ela teve que fazer o parto. Ela vai contar um pouquinho. Então, gente, boa tarde. Até o 6º mês de gestação, estava tudo normal, né? Uma gestação normal, assim, né? Eu tinha engordado pouco, tinha enjoado no início da gestação. E aí, do 6º para o 7º mês, aí que começaram as mudanças. Eu comecei a inchar muito, eu comecei a ter... Minhas pernas ficavam... O meu rosto ficou bastante inchado, toda eu bastante inchada. E aí a gente foi ao médico, e o médico virou para a gente e falou que eu estava com pré-eclâmpsia, aí falou que agora a minha gestação seria de risco, e que eu teria que ficar em observação, tanto eu quanto o bebê, que nós duas estávamos correndo risco. Então, assim, eu teria que tomar 2 remédios para a pressão abaixar, e a gente ia ter que controlar. Eu perguntei, doutor, quais são as consequências? Ele falou que eu poderia ter algum problema, por exemplo, derrame, AVC, seriam os problemas, as complicações da pré-eclâmpsia para mim. E no bebê, ela poderia, a qualquer momento, parar... como ia pouco sangue para ela, né, para ela se sobreviver, ela poderia morrer dentro da barriga. Poderia o sangue ir tudo para a cabeça, né, e ela morrer. E aí eu fiquei assim, a gente ficou em observação, né, eu de repouso, tendo que ficar só deitada, só do lado esquerdo, para o coração bombear o sangue para ela. E aí eu só tendo que ficar deitada, e assim... Eu sou uma pessoa, todo mundo que me conhece, meus amigos, assim, sabe que eu sou uma pessoa bem desatenta, assim, sou uma pessoa assim, meio avoada mesmo, né? E aí, numa sexta-feira da quaresma, eu fiquei muito atenta. E foi uma graça do Espírito Santo mesmo. Eu consegui perceber que ela não estava mexendo. E falei, mãe, nesse momento foi um instinto de mãe mesmo, né? Falei, mãe, tem que ir para o hospital, que eu não estou sentindo ela mexer. Chegando no hospital, o médico da ultrassom olhou e, assim, a gente já foi toda uma dificuldade para poder fazer a ultrassom. A gente não tinha nada marcado. Quem tem filho sabe tanto que tem que marcar com antecedência. Então eles tiveram que eles me encaixaram na hora. E aí, chegando lá, o médico, a gente ficou naquela tensão, né? Será que o bebê ainda está vivo? Mas aí, na hora que a gente entrou na sala para fazer a ultrassom,
o coraçãozinho dela, diferente das outras vezes, que a gente escuta o coração bater bem forte, o coraçãozinho dela estava bem fraquinho, assim, quase que não estava dando para escutar. E nesse momento a gente viu a expressão, a gente já sentiu aquele alívio, nossa, ela está viva, né? Mas a gente viu que não estava bem. Aí o médico pegou e, na mesma hora, ele saiu da sala e ligou para o meu médico obstetra e falou que o parto teria que ser naquele momento. Nisso, né, nós tivemos que correr para o hospital e conseguir toda uma equipe médica, quem já deu à luz sabe, tanto que é difícil. Quem marca cesárea tem que ter pediatra, tem que ter obstetra, tem que ter toda uma equipe médica te esperando para dar à luz. Isso. Aí tem que ter toda aquela equipe médica, tem que ter hospital, vaga no hospital, tinha que ter vaga na UTI, porque eu só estava de 7 meses ainda, então provavelmente ela precisaria de uma UTI. Então não tinha nada disso planejado, né? E chegou lá, a gente correu para o hospital, chegando no hospital, Estava todo mundo ali, parecia que eu tinha marcado o parto, parecia que estava assim, todo mundo me esperando. Até quem marca parto tem que esperar, às vezes, para dar à luz. No meu caso, não, já estava todo mundo ali de prontidão me esperando e já fui lá, nem tive tempo de sentir medo, nada, né? Porque eu morria de medo do parto. Então, assim, eu não tive tempo nem de ter medo. Já cheguei lá, já foram aplicando anestesia, já foram tirando. Quando ela tiraram a Maria Luísa, eu nem vi que ela tinha nascido, porque ela não chorou. Nasceu, assim, eu estava com muito medo de morrer. Assim, eu lembro que eu estava sentindo uma certa fraqueza e eu não queria de jeito nenhum desmaiar. E naquele momento eu pedi muita intercessão de Nossa Senhora, pedi a intercessão de Santa Giana. Meus parentes estavam todos do lado de fora, rezando por nós. Eu liguei para pessoas de oração que eu conheço, 2 padres também, pedi para celebrarem intenção. Então, tinha toda uma equipe de oração por trás de toda essa situação. E quando o médico, até que a pediatra pegou a Maria Luísa, e quando o bebê nasce, tem uma nota de Apgar, que é a nota que eles dão para a saúde do bebê quando ele nasce, de 0 a 10. 0 é morto, né? O neném saudável nasce com 8 a 10. Ela teve nota 1. Aí eles conseguiram reanimá-la e fazê-la respirar, e ela deu aquele chorinho bem fraquinho, depois chorou mais forte. E aí eu não pude, né? Na hora que ela nasceu, assim, eu não pude pegá-la nos meus braços, assim, mas eu olhei para ela, vi que ela estava bem e já foi direcionada para a incubadora e para ir para a UTI. Aí na hora que o médico terminou de fazer o parto, né? Eu vi que ela tinha ido para a UTI. Eu sabia que eu ainda corria risco, porque quem tem pré-eclâmpsia corre risco até 1 semana depois de ter eclâmpsia, de ter complicações no parto. O médico virou para mim e falou assim, olha, ele estava até suado, assim, tanto que o parto tinha sido complicado. Ele falou assim, olha, seu parto foi muito difícil, você teve hemorragia, você teve o deslocamento da placenta. Quando a placenta desloca, o neném morre em torno de 30 minutos. Eu não sei como a sua filha está viva. Provavelmente é porque ficou um pedacinho colado da sua placenta e ela respirou por ali, mas mesmo assim já passou mais do que... Tinha passado muito mais do que 30 minutos, né? E aí ele falou assim, olha, você teve muita sorte. Aí, na hora que ele falou assim, eu sabia que não era sorte, eu sabia o que era. Aí, no outro dia, quando eu estava eu nem tinha conhecido ainda a Maria Luísa, porque eu não tinha ainda visto, assim, não tinha ido, ela estava na UTI. Ele foi lá me visitar. Quando ele chegou, eu falei, doutor, muito obrigada, o senhor foi muito importante na hora do parto, eu sei que o senhor foi muito eficaz na hora do parto. Aí ele virou para mim e falou assim, eu vou te falar uma coisa, no seu caso, assim, eu fui mero instrumento. Eu não poderia fazer nada para sua filha estar viva. Eu realmente não fui o responsável, porque se as coisas não tivessem acontecido tudo do jeito que aconteceu, ela não estaria viva. E em 18 anos meu de profissão como médico, eu nunca vi isso acontecer. Eu nunca vi as coisas serem tão bem resolvidas desse jeito, você ter toda uma equipe, hospital, vaga, e eu nunca vi isso acontecer assim, na minha profissão, todo esse período. Então, isso não foi por minha causa. O que aconteceu com você foi um milagre. Aí, aquilo para mim foi muito importante, ele ter falado aquilo, o médico ter falado, porque um dia anterior ele tinha falado que tinha sido sorte. E no outro dia ele falou para mim que foi um milagre.
Então, tudo isso, né? E depois a Maria Luísa ficou alguns dias na UTI, ficou 21 dias na UTI, ela teve infecção na UTI, teve que fazer 2 cirurgias com anestesia geral depois que saiu da UTI. E chegou em casa também, aquele bebezinho, ela nasceu com 1,4 kg, né? Aquele bebezinho pequenininho, quando foi para casa, 1,8 kg, a gente não sabia como lidar. Ela teve várias dificuldades, ela engasgava, a gente teve que correr várias vezes com ela para o hospital, mas graças a Deus está aí hoje, firme e forte. O Tiago está pegando ela ali para vocês verem. Acho que todo mundo vê que ela é uma criança bem saudável, bem esperta, não ficou nenhuma sequela nela. Assim, uma menina... assim, abençoada mesmo, gente. É uma criança maravilhosa, né? Nossa alegria. E quando falam realmente que filho é bênção, é dom, a gente não precisa, assim, no início a gente vivia as coisas que a igreja ensinava porque a gente sabia, a gente tinha fé, né, que era o certo. Mas hoje a gente vive porque a gente realmente experimenta isso na nossa vida, assim, não é um fardo para nós, né? O filho não é um fardo, de fato, é uma alegria, assim, por incrível que pareça, as pessoas da nossa família sabiam que a gente queria ter muitos filhos, e depois de toda essa dificuldade que nós tivemos, eles viravam para a gente e falavam assim, nossa, agora eles não vão querer passar por tudo isso de novo, acho que no máximo vão querer ter mais um filho, né? Porque depois de tudo isso, né? Mas, por incrível que pareça, assim, nesse momento que nós passamos de dificuldade, Deus se mostrou mais presente na nossa vida, Ele mostrou que Ele realmente nos ama, que Ele é fiel, e a gente, assim, foi uma graça tão grande que, mesmo sofrendo nesse período todo, a gente sentia uma alegria muito grande, assim, era uma alegria de estar assim, percebendo o quanto Deus Ele é fiel e é maravilhoso, né? Então, assim, nós nos unimos enquanto casal também, porque nós tínhamos várias dificuldades de relacionamento mesmo. O Tiago também fez vários propósitos enquanto eu e a Maria Luísa estávamos na sala de cirurgia. Ele fez um propósito com Deus também, porque nós tínhamos dificuldades, né, de relacionamento. E graças a Deus nós estamos aqui hoje, eu e a Maria Luísa, para testemunhar que Deus, Ele é grande, Ele é fiel, Ele tem poder, que vale a pena vocês darem esse passo na fé de tudo que vocês aprenderam aqui, ou então reforçaram aqui. E não tenham medo, porque Deus, Ele prova a nossa fé, e ele não só prova, como Ele nos dá a capacidade de sermos fiéis a Ele, né? Da gente corresponder a esse amor. Então, cada um que está aqui é capaz de ser fiel a Deus e entregar a sua vida, né? Eu e o Tiago estamos dispostos a ter, nós queremos agora mais filhos ainda, nós assim, a nossa fé aumentou mais, e estamos aí, né, confiantes em Deus. Eu tenho o risco de ter esse mesmo problema de novo, mas o desejo de ter filho é muito maior, então, assim, eu quero deixar isso para vocês registrado, que Deus ele é maravilhoso, e que vale a pena Nossa Senhora, a intercessão de Nossa Senhora, de Santa Giana, e não tenham medo não de buscar o que Deus quer para a vida de vocês, porque é o caminho da felicidade. Mesmo sofrendo, eu garanto para vocês, assim, que mesmo se alguma coisa acontecer de dificuldade vocês tiverem, seja na educação, seja o temperamento do filho, seja qualquer coisa que Deus permitir, até mesmo no sofrimento, vocês vão sentir aquela paz, aquela alegria, aquele amor. Vocês vão sentir assim, aquela coisa, assim, aquela realização. Se seu filho morreu, se eu tivesse morrido, teria sido em paz, sabe? Então, assim, não tenham medo. Façam a vontade de Deus, que vocês, assim, serão
serão recompensados, serão felizes, seja em qualquer situação.